Bora falar de um conceito que é a base de quase tudo em tecnologia. Hoje, a gente vai entender como se organiza dados para evitar que eles virem uma bagunça completa. E para isso, a gente vai seguir um roteirinho bem claro. Primeiro, vamos entender um problema que é super comum, depois a gente vê a solução, como ela funciona na prática e, olha que interessante, até quando pode ser uma boa ideia ignorar essa solução. Para começar, vamos dar uma olhada numa situação que, à primeira vista, parece super prática, super eficiente, mas que, na verdade, esconde uma armadilha e tanto. A ideia de jogar tudo numa tabela só, um tabelão, parece a coisa mais fácil do mundo, né? Só que essa repetição de informação, o que a gente chama de redundância, é como plantar várias bombinhas relógio no meio dos dados. E aí, o que será que acontece quando essas bombinhas explodem? Bom, o resultado tem nome: anomalias. E elas dão uma dor de cabeça daquelas. E não é pouca coisa, não. Essas anomalias são falhas bem críticas, capazes de bagunçar e até corromper a integridade de um banco de dados inteirinho. Pensa só, com a anomalia de inserção, simplesmente não dá para adicionar uma informação nova e válida se outra que não tem nada a ver não vier junto. É tipo não poder cadastrar um projeto novo no sistema só porque ainda não tem ninguém trabalhando nele. Não faz o menor sentido. Agora, a anomalia de exclusão, essa é perigosa. Olha o risco. Ao apagar uma informação, sem querer, leva junto um monte de outros dados que não tinham nada a ver com a história. Imagina apagar o último funcionário de uma filial e, com isso, o registro da filial inteira sumir do mapa? Complicado. E para fechar, a anomalia de atualização. O ponto aqui é o seguinte: uma mudança que deveria ser simples, tipo atualizar o endereço, vira um pesadelo. É preciso caçar e alterar essa informação em dezenas, talvez milhares de lugares. E se esquecer de um, pronto. A inconsistência está criada e os dados viram caos. Tá, mas para evitar todo esse caos, existe uma solução, né? Sim, e é uma técnica super poderosa que quem projeta bancos de dados usa para botar ordem na casa. Essa técnica se chama normalização. Pensa nela como a arte da organização inteligente. A ideia é pegar aquelas tabelonas gigantes e problemáticas e quebrar em tabelas menores, mais lógicas e muito mais fáceis de gerenciar. E os objetivos são bem diretos, mas importantíssimos. Primeiro, eliminar a repetição. Cada informação tem que morar em um lugar só. Segundo, evitar aquelas anomalias todas que a gente viu. E, claro, garantir que os dados sejam confiáveis e que o sistema todo fique mais simples de manter. Ok, entendemos o porquê. Agora, como é que se faz essa faxina nos dados? O processo segue uma série de etapas, um passo a passo, que a gente chama de formas normais. A primeira delas, a primeira forma normal, ou 1FN, tem a regra mais básica de todas. É o seguinte: cada caixinha da tabela, cada célula, só pode ter uma única informação. Simples assim, nada de amontoar valores. Olha o exemplo. Antes, a gente tinha uma coluna de telefones com vários números juntos, separados por vírgula. Uma bagunça. Depois de aplicar IFIN, cada número de telefone ganha sua própria linha, o seu próprio registro. Fica tudo muito mais limpo e fácil de consultar. Avançando, a gente chega na segunda forma normal, a 2FN. A regra aqui é um pouco mais específica. Primeiro, a tabela já tem que estar na 1FN. O ponto principal é que, quando a chave primária é formada por mais de uma coluna, todas as outras colunas têm que depender da chave inteira, não só de um pedacinho dela. Esse diagrama mostra bem isso. O nome do funcionário, por exemplo, depende só do ID do funcionário, certo? Não tem nada a ver com o projeto em que ele está trabalhando. Então, para corrigir isso e chegar na 2FN, a gente tira o nome do funcionário dali e cria uma tabela só para os funcionários. E aí chegamos na terceira forma normal, a 3FN. Aqui, a gente quer eliminar um tipo de dependência que é meio indireta. É como se um campo que não é chave estivesse mandando em outro campo que também não é chave. Essa corrente precisa ser quebrada. Olha só que exemplo perfeito. O nome do departamento depende do código do departamento e não do ID do funcionário, certo? O funcionário pertence ao departamento, mas o nome do departamento não depende do funcionário. Então, para chegar na 3FN, a gente separa as informações do departamento em uma tabela própria. Muito bem, agora que a gente já entendeu as regras para deixar os dados perfeitamente organizados, que tal a gente explorar uma reviravolta bem interessante nessa história? Fica a pergunta no ar. Um banco de dados que segue todas as regras à risca, super normalizado, é sempre a melhor opção? É sempre o mais rápido, mais prático? A resposta é
Nem sempre. Existe um processo chamado desnormalização, e ele é exatamente o que o nome diz: adicionar de propósito um pouco daquela redundância que a gente lutou tanto para tirar. E por quê? Para otimizar a velocidade de leitura em sistemas que precisam ser absurdamente rápidos. E é importante entender, isso não é um erro, não é relaxo, é uma escolha de projeto, uma troca calculada. Abre-se mão de um pouquinho da pureza organizacional para ganhar muito em desempenho. É como dizem os especialistas, a normalização é essencial, claro, mas na prática, o que se busca é um equilíbrio. A maioria dos sistemas fica ali na terceira forma normal, encontrando um ponto ideal entre a qualidade dos dados e a performance. No fim das contas, a grande lição é sobre equilíbrio. Organização para garantir consistência e uma desorganização calculada para garantir velocidade. O que importa mais? Bom, isso depende totalmente do problema que se está tentando resolver. Conhecer as regras é fundamental, mas a verdadeira sabedoria está em saber exatamente quando e por que é hora de quebrá-las.